nós também podemos errar por ignorância, por falta de conhecimento. Então, além disso, nós podemos errar por teimosia. Então, um erro por teimosia é uma ignorância no sentir e não uma ignorância no conhecer. Então, por dentro, nós reconhecemos o erro que cometemos, mas por fora, nós não damos o braço a torcer, ou por orgulho, ou por ego ferido. Então, essa teimosia faz com que nós não coloquemos para fora, nós não reconheçamos para fora aquele erro que nós cometemos. Significa que o nosso lado racional sabe que nós erramos, mas o nosso lado emocional está bloqueado, não querendo receber as orientações do nosso lado racional. E quando o nosso lado emocional está bloqueado, não sentimos que erramos, apenas sabemos que erramos. Então são situações onde o nosso lado instintivo mais primitivo, animal, está assumindo o controle, não querendo abrir mão da posição inicial, achando que nós iremos nos rebaixar ou nós iremos perder o território. E essa perda de território está associada ao controle de território, muito presente no reino animal. Por isso que eu comentei agora há pouco que é o nosso lado instintivo mais primitivo, mais animal, que não está deixando o nosso lado racional acionar ou tomar o controle da situação. Então, um erro por teimosia seria uma oportunidade de nós nos reconciliarmos com a pessoa que nós prejudicamos. Seria uma oportunidade de nós tentarmos consertar o erro, de nós repararmos o mal que nós causamos. Só que isso requer humildade da nossa parte. Então, aqui eu vou comentar agora uma matéria, uma experiência que um analista junguiano chamado James Hollis publicou no livro Os Pantanais da Alma. Então, um certo dia, e ele relata nesse livro, Os Pantanais da Alma, ele relata que um certo dia uma mulher quis marcar uma consulta com ele, mas uma única consulta, mas nessa consulta ela queria 2 horas, só para ela. Então queria só uma consulta e 2 horas de consulta. Só que ela mandou também uma foto, e nessa foto estava escrito assim, estava escrito que era uma mãe que conduzia seus 2 filhos para a câmara de gás no campo de concentração. Então, o que aconteceu no dia do atendimento? Essa mulher chegou, apesar de que antes da mulher chegar, ele estudou bastante a foto, ficou analisando a foto e começou a imaginar, começou a pensar que se aquela mãe estava conduzindo os 2 filhos, provavelmente todos estariam já mortos através da câmara de gás lá no campo de concentração. E quando ela foi atendida por James Hollis, ela começou explicando que ela não era judia, mas ela estava passando num momento no bairro dos judeus e no momento que estavam capturando as pessoas e levando para o campo de concentração. E ela ficava gritando, dizendo que não era judia, assim como muitas outras pessoas também faziam. Então, assim, quando ela chegou lá no campo de concentração, ela continuou insistindo, dizendo que não era judia, e aí falaram para ela que ela já tinha visto muita coisa e ela não poderia voltar. Então ela foi retida lá no campo de concentração para realizar trabalhos, no campo de trabalho, para realizar uma tarefa. Só que aí deram uma tarefa para ela, que era conduzir 2 crianças na fila das pessoas que seriam levadas à câmara de gás, enquanto as mães dessas crianças foram conduzidas para o campo de trabalho. E com essa tarefa que ela recebeu de conduzir essas 2 crianças para a fila que seria levada para a câmara de gás, ela teve a oportunidade, a felicidade, ela se diz feliz,
por ter conseguido ter a oportunidade de conseguir a liberdade através dessa tarefa. Então foi uma tarefa dada para ela conseguir a liberdade. E ela ficou feliz com isso, de levar as duas crianças para a câmara de gás, e assim, depois ela teve a liberdade e teve uma vida normal. Passou um certo tempo, ela estava visitando uma biblioteca e começou a folhear algumas matérias e viu uma foto. A foto dela carregando essas duas crianças. E presa em si mesma, ela não havia se dado conta que havia participado de um dos momentos mais cruéis da humanidade. Aí ela pensou assim, baseado nessa culpa que ela carregava desde então. Ela começou a pensar, então existe uma quantidade de pessoas justas no mundo. Então ela achava que se a pessoa se confessasse diante de uma pessoa justa, seria libertada daquela culpa. E para isso ela escolheu o James Hollis, achando que o James Hollis era uma pessoa justa. E com isso ela estava achando que se confessasse diante dele, ela estaria livre daquela culpa. A culpa, sendo resultante de algo que nós mesmos provocamos ou nós mesmos realizamos, ela é propriedade nossa e ela é intransferível.